Ela sabe tudo de moda e começou com um blog chamado Garotas Estúpidas. É parceira da ONU no Pacto Global com uma linha de produtos de beleza ambientalmente correta. Estamos falando de Camila Coutinho e para entrevistá-la eu convidei Eleutério Gevani, que vai fazer a primeira pergunta. Olá Camila, é um prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, eu estou assim, muito feliz e muito ansiosa para conversar. A primeira questão foi, você está num pacto que reúne centenas de empresas e quando eu perguntei, com que linha que você está lá? Uma linha para homens, para mulheres? Você disse, quem tem cabelo, não é? É para todos. É para todos. É por esta linha que a gente deve seguir na sua luta como embaixadora para igualdade de género também. Eu acho que o mundo é uma palavra muito simples que pauta, é simples e complexa ao mesmo tempo, que é respeito. Se todo mundo respeitasse as decisões dos outros, os limites dos outros, a existência, as ideias, eu acho que falta um pouco desse meio termo atualmente das pessoas escutarem as outras. Então, quando eu faço o que eu faço há 17 anos, tudo começou com o blog, o Garotas Estúpidas, eu sempre contratei muitas mulheres para o meu time, mas sempre de uma maneira muito natural. Então, a gente fala muito sobre esse empoderamento, a diversidade, da maneira que a gente pode contribuir, mas sempre da maneira que é o nosso, do time, eu digo nosso porque é do time, sonho de naturalidade de um dia o mundo chegar nessa realidade, né? Equilíbrio e respeito, como falou. Exatamente, de uma maneira natural. Então, a mesma coisa com a linha de cabelo. A gente trabalha ele muito para as mulheres visualmente, mas é para uma linha para quem tem cabelo, quer usar. Camila, e o nome Garotas Estúpidas? Quando eu vi GE, eu pensei garotas espertas, né? De onde que nasceu esse nome? Nasceu, na verdade, de uma brincadeira, porque quando eu comecei eu falava muito de celebridades e cultura pop. E aqui, nos Estados Unidos, estava muito na época da Paris Hilton, dessas celebridades, que eram muito zoadas pela mídia aqui. E até uma cantora fez uma música chamada Stupid Girls. E hoje, assim, muitas dessas meninas construíram os business delas, as empresas delas, são referência. E eu sempre vi de uma maneira... as pessoas... colocavam para baixo como se os assuntos femininos fossem assuntos menos importantes do que assuntos fossem fúteis. E eu acho que o humor é uma maneira muito interessante de falar sobre assuntos incômodos e de tocar as pessoas nesse sentido. Então, tinha essa música, eu coloquei Garotas Estúpidas no blog justamente com essa ironia do bem, de aqui é um lugar para a gente falar dos assuntos que a gente quiser, sejam taxados como femininos ou não, e é um espaço tema livre aqui para a gente se divertir e falar sobre o que a gente gostar. E a futilidade é uma coisa muito relativa, né? A utilidade e a futilidade. Então, eu quis pegar meio que por aí, assim, colocando o nome. Quer dizer, foi uma ironia. No final, essas garotas realmente são espertas, né? Opa! Inteligentes. Eleutério. Camila, eu vou fazer uma última pergunta, não é? Tudo está mudando por causa de um aparelhinho, não é? Você hoje é influencer, é esta grande celebridade, não é verdade? Que está chegando para todas as partes do mundo por um aparelho. Sim. Que desafio é que você vê, não é? Que pode ser vencido na causa que você abraça, a igualdade de género, também com este aparelho. Esse aparelhinho aí é uma coisa maravilhosa e uma coisa também que a gente tem que olhar com muita atenção, porque é muito precioso e muito legal a gente ver as portas que se abriram. Por isso aí dá a voz para pessoas sem limite geográfico. Então a gente via diversidade de sotaques, diversidade de todos os tipos, e hoje em dia as pessoas têm como falar na primeira pessoa e elas controlam a narrativa delas. Então se abriu de uma maneira assim, escancarada, e vamos junto com força, uma diversidade maior, uma porteira de diversidade. Porém, esse aparelhinho e tudo que a gente tem acesso através dele, mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito, é feito para viciar, né? Ativa dopamina, ativa hormônios que mandam no nosso corpo e na nossa cabeça. Então é muito importante que se fale de saúde mental e se fale dos limites e se fale do quanto a gente é responsável por observar a nossa saúde mental, porque por mais que as pessoas, nossa família, nossos amigos, nossos parceiros gostem da gente, estejam perto da gente, amem a gente, só a gente pode se observar e falar, não, eu preciso me cuidar melhor aqui, vou cuidar da minha cabeça. Isso aí entra na nossa cabeça. Então, acho que para um mundo conviver cada vez mais de uma maneira melhor, além de tudo que vocês falam e a gente aborda no dia a dia, o autocuidado nesse sentido da gente se observar e cuidar da nossa cabeça,
a paz interior é uma coisa que sem a interior você não faz coisas boas para o mundo. Então aí tá a chave de muita coisa, né? Nesse sentido, na minha opinião, pelo menos. Você acha que as mulheres estão sob uma pressão maior nesse sentido? Ou ela é igual para homens e mulheres? Em que sentido? De saúde mental? Exato. Com relação ao que você acabou de falar, Sim. da pressão das redes sociais, de você ter um certo padrão que você tem que seguir, né? Eu acho que sim. A mulher, ela sempre tem, a gente tem um histórico de ter muito nosso valor pautado pelo tempo. Né? Isso é muito injusto, assim, se fala de envelhecimento de uma maneira muito específica com mulheres do que com homens. Então, o cabelo branco tem um peso na mulher, um peso para o homem. Isso é muito complicado. Então, atinge muito mais, assim, a gente diretamente, né? Em termos visuais, porque é uma ferramenta visual. Então, ao mesmo tempo que dá voz, a gente vê um mundo hoje em dia com muitos extremos. Então, você vê as pessoas pregando por naturalidade, beleza natural e assuma, né? E ao mesmo tempo que tem tanta gente que vai no médico e leva uma foto de outra pessoa para poder fazer os procedimentos. Então, assim, a gente vive hoje em dia num mundo de extremos, né? Por isso que, sem dúvida, respondendo a sua pergunta, as mulheres sofrem mais diretamente. Mas eu acho que é isso, cada um cuidar de si já é um bom caminho para começar. Eu vou deixar a última pergunta para o Eleutério, mas eu queria fazer só mais uma, se você me permitisse, Eleutério, que é sobre a questão de vencer barreiras, né? Você, aliás, você está fazendo história, sabia? Porque você vai ser a primeira mulher aqui entrevistada no podcast ONU News. Então, muito parabéns, obrigada. Parabéns aí. Sugestão da nossa produtora Rogéria Viana. Maravilhosa. Exato. Mas o segundo entrevistado, que foi o Felipe Neto, que está indo ao ar hoje, falou sobre uma coisa chamada preconceito linguístico. Eu queria abordar com você um pouquinho mais sobre não só o preconceito linguístico, mas o preconceito geográfico, como você acabou de abordar, que é uma mulher jovem que sai do Nordeste do Brasil e vai para São Paulo, né, para uma cidade grande. Quais foram as dificuldades que você encontrou no começo? Sendo bem honesta, tive o grande privilégio de não... Assim, era muito mais um preconceito com a minha profissão, porque a profissão influenciadora, não era nem esse nome, era blogueira, ela tinha muita resistência. Porque ninguém gosta que mexa no dinheiro, né, gente? E aí a gente mexia nos budgets de publicidade do mercado. Então, o mundo é muito pautado por isso, assim, tem que tratar a realidade dos fatos, né? E eles escanteavam a gente, os veículos maiores, porque quem são essas garotas que estão pegando nossos budgets? Então a gente era meio excluído, assim, sabe? E como é que era essa reação na prática? Na prática, assim, não era muito para mim difícil de lidar, porque a gente nunca teve, era uma coisa muito nova, então eu nunca tinha tido acesso a essas coisas mesmo, então eu só fui em busca do meu acesso aos pouquinhos, assim, sabendo navegar na realidade do que eu estava vivendo ali. Em termos de geográfico, eu nunca enfrentei nenhuma dificuldade além dessa, porque eu também nasci num lugar muito privilegiado, não só culturalmente, mas tive muita chance de estudar em lugares bons, estudar inglês. Então, eu sempre viajei. Meu pai, eu tenho outro privilégio que tem que ressaltar, que a família dá apoio. Então, sempre tive muito apoio dentro da minha casa. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Tem gente que tem recurso e não tem apoio. Então, eu sempre fui colocada muito, você é capaz, faz o que você quiser. Então, eu já cheguei nesse outro lugar, construí grande parte da minha carreira morando em Recife, que eu acho que me dá uma perspectiva maravilhosa do que é o Brasil, né? Porque acho que às vezes as pessoas nascem em grandes metrópoles como São Paulo e não tem noção, porque o Brasil é gigante. Então, assim, tem muito além do Sudeste e do Sul. E eu sempre tive essa noção porque eu nasci no Nordeste, então isso sempre me ajudou muito. Então, além desse preconceito com a profissão influenciadora, eu não lembro de ter sentido resistências assim tão nítidas, assim, um grande privilégio. E eu só ia indo. Teve gente que falou pra mim, não, você sofreu sim, mas você não percebeu, você estava tão focada. Eu falei, pode ser. A Joyce Pascovitch me disse isso, pode ser. Mas eu só fui indo. Foi navegando. Navegando. Tá certo. Eleutério. Última questão. Você está numa cidade que não é das que mais gosta, que li. Você pesquisou muito bem. Você é influenciadora, não tem nada a ver com o seu sonho, não é? Você queria cantar em inglês, não é? Queria jogar, não é? Queria ser jogadora, não é? Queria ser atleta. Você foi muito longe na pesquisa, muito bom. Mas você tem sucesso. Eu quero que você diga aos jovens, para quem você está falando de igualdade de género, qual é o limite? O que é que o mundo de hoje abre? O que é que tem pela frente?
Nossa, essa pergunta maravilhosa e nunca ninguém me fez, assim. Esses sonhos que você falou da jogadora de vôlei, eram meus sonhos de criança. Então, assim, eu olhava e falava, eu quero ser tanta coisa, eu quero ser jogadora de vôlei, eu quero cantar em inglês, eu queria cantar em inglês. E que eu via a Corona, lembra a Corona no Brasil? E eram meus sonhos de criança, assim, eu não sabia, tinha um pouco ali do que eu faço hoje, né, porque é uma profissão que você se coloca muito. Eu acho que parte do princípio de não, os pais e quem estiver educando, não limitar, ser um ponto de clareza para os seus filhos, mas ao mesmo tempo sem limitar e colocar impossibilidades, porque o mundo não tem limites hoje em dia no sentido de possibilidades. Se a reinvenção era uma característica muito particular da minha profissão internet, hoje em dia a reinvenção pauta o mundo. Quem não se reinventa, eu nem sei o que pode acontecer. Então, todas as profissões, desde medicina, direito, tudo está se reinventando. Então, não tem muito limite. A partir de agora, muitas profissões vão surgir que não existiam e as funções ali vão se reinventar. Então, é muito importante que os pais e o sistema educacional também tenham isso em mente na hora de deixar o cérebro das crianças fresquinho e adaptável, sabe? Não ser duro. Então, eu acho que nesse ponto é isso que eu digo. E aí, no meu ponto, Camila, eu acho que a definição de sucesso é uma coisa que mudou muito nos últimos tempos. E, para mim, existe a questão financeira, óbvio, todo mundo gosta de... Vivemos num mundo capitalista, né, de ter seu dinheiro, fazer as coisas que se gosta, mas acho que o mais importante é você viver para o que você gosta. Então, assim, viver a vida que você quer, que você pensou sozinha e você falou, é isso que eu quero. Ninguém tem a obrigação de ser milionário, bilionário, de ter isso ou ter aquilo. Não, cada um tem o seu conceito de sucesso e de viver bem. E eu acho que é sobre você chegar num ponto de maturidade e se conhecer, de você definir. Isso me faz feliz. E aí você trabalha para viver a vida que te faz feliz. Obrigação de ser feliz. Bom, essa é a mensagem de Camila Coutinho aqui no nosso podcast Uno News. Camila, muito obrigada por conversar conosco. Muito obrigada, Eleutério. Obrigada.